Ele veio no lugar de Adão. De onde vens? De rodear a terra e de passear por ela. O fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. A fé inabalável de Jó. Ele era o homem mais próspero de todo o Oriente, dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e inúmeros servos. Sua família tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Seu nome era respeitado por todos e sua vida parecia perfeita, sem falta alguma. Era abençoado, íntegro e considerado intocável. Mas no céu, naquele momento, o nome de Jó foi mencionado e tudo estava prestes a mudar. Eu te amo, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Ele veio no lugar de Adão. De onde vens? De rodear a terra e de passear por ela. Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Porventura, Jó teme a Deus em vão? Não o cercaste tu de proteção a ele, a sua casa e a tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se multiplicou na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. Os bois lavravam, e as jumentas passeam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. O fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando teus filhos e tuas filhas na casa de seu irmão primogênito, um vento sobreveio do deserto e derrubou a casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova.
Eu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Lúcifer veio de novo. O que ele quer aqui desta vez? De onde vens? De rodear a terra e passear por ela. Observaste o meu servo Jó? Ele ainda retém a sua integridade, embora me incitastes contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Quero ver agora se Jó não blasfemará com um corpo cheio de lepra. Tu ainda insiste em manter a tua integridade? Amaldiçoe a Deus e dorme na terra! Você fala como uma louca. Aceitaremos o bem de Deus e não aceitaremos o mal. No céu, Satanás desafiou a fé de Jó, dizendo que sua fidelidade existia apenas por causa de suas riquezas. Então Deus permitiu que tudo lhe fosse tirado, mas proibiu que sua vida fosse tocada. E mesmo assim, Jó não blasfemou. E mais uma vez, Satanás desafiou a fé de Jó, dizendo que se tocasse em seu corpo, ele certamente negaria a Deus. Então Deus permitiu, mas novamente impôs um limite. Sua vida não poderia ser tirada. Ferido, coberto de dor, Jó foi pressionado até pela própria esposa, que o incentivou a amaldiçoar a Deus e morrer. Seus amigos vieram até ele e por 7 dias permaneceram em silêncio. Mas quando falaram, não trouxeram consolo, trouxeram julgamento. Pereça o dia em que nasci, que vire trevas eternas, que aquela noite seja estéril, sem alegria, sem memória. Por que não morri ao nascer e escapei da dor? Agora eu descansaria, longe do sofrimento e da vida. Por que dar luz ao miserável e vida ao aflito? Não tenho paz nem descanso, apenas angústia constante. Tu já fortaleceste muitos, mas agora desanimas na dor. Lembra-te, qual inocente pereceu? Quem planta o mal colhe dor. Essa é a lei. Tudo virou pó. O silêncio pesa. Minha dor pesa mais que a areia. Minhas palavras falham. Quem dera Deus me esmagasse e encerrasse meu sofrimento. Deus é justo. Ele não perverte o juízo jamais. Se teus filhos pecaram, sofreram as consequências de seus atos. Como o homem será justo diante de Deus tão poderoso? Ele destrói tanto o justo quanto o ímpio, sem distinção. Tu falas demais. E ainda assim Deus te poupou. Teu castigo é menor do que tua culpa merece. Vós sois o povo,
A sabedoria morrerá convosco, certamente. Na mão de Deus está toda a vida, até a minha. O sábio não fala vento. Tu te perdes em palavras vazias. O ímpio sofre todos os dias. Tormento constante o acompanha. Todos vós falhais comigo profundamente. Minha testemunha está nos céus. Deus vê minha dor. A luz do ímpio se apagará. Seu fim será destruição. Até quando ferireis minha alma e me esmagareis? Eu sei que meu Redentor vive e me levantará. O triunfo do ímpio é breve. Sua alegria desaparece rápido. Porque vivem os ímpios, prosperam e envelhecem tranquilos. Tua maldade é grande, teus pecados não têm fim. Se eu soubesse onde encontrar Deus, falaria com Ele, defenderia minha causa diante do Todo-Poderoso Justo. Esperei calado, mas ninguém respondeu com verdade aqui. Irrito-me convosco. Condenai sem provar culpa alguma. Jó, te justificas mais do que a Deus. Deus fala de muitas formas, mas o homem ignora. O sofrimento pode corrigir, não apenas punir o homem. Deus é maior que o homem e justo em tudo. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Prepara-te como homem e responde-me. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem determinou as suas medidas? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Quando as estrelas da alva juntas cantavam e os filhos de Deus jubilavam? Quem encerrou o mar com portas quando lhe foi dito: até aqui virás e não mais adiante? Desde os teus dias, ordenaste tu o amanhã ou mostraste a luz ao seu lugar? Entraste nas profundezas do abismo ou viste as portas da morte? Sabes onde habita a luz e onde está o lugar das trevas? Conheces as ordenanças dos céus ou podes estabelecer o seu domínio sobre a terra? Levantarás a tua voz às nuvens para que as águas te cubram? Enviarás tu os relâmpagos para que te respondam? Contenderás com o Todo-Poderoso? Irás condenar-me para te justificares? Tens tu braço como Deus, ou voz que troveja como a dele? Olha para todo soberbo e abate-o, humilha os ímpios no seu lugar. Contempla o behemote que fiz contigo, forte e firme, ninguém o pode dominar. E o Leviatã, poderás tu puxá-lo com um anzol? Quem ousaria enfrentá-lo? Ninguém se levanta diante dele. Quem, pois, poderá permanecer diante de mim? Quem primeiro me deu, para que eu lhe retribua? Pois tudo quanto há debaixo do céu é meu. Eu reconheço que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser impedido. Falei do que não entendia. Por isso me arrependo no pó e na cinza. Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essas foram as palavras de Jó, o homem mais próspero do Oriente, mesmo depois de ser reduzido ao pó, à dor e ao silêncio. E mesmo sem entender, ele permaneceu fiel a Deus. Não perfeito, mas firme, questionando, sofrendo, mas sem abandonar a fé. Então Deus apareceu, não para justificar o sofrimento de Jó, mas para revelar algo maior, sua grandeza, seu poder, sua soberania sobre todas as coisas. Jó não recebeu respostas, recebeu revelação. E naquele momento ele entendeu que havia coisas além da sua compreensão, e tudo o que lhe restou foi se render. Deus não apenas devolveu tudo o que Jó perdeu, ele restaurou e multiplicou. Jó passou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E teve novamente 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres.
Sua história não terminou na dor, terminou na restauração. A dor não foi o fim, foi o processo. O silêncio não foi abandono, foi propósito. E a fé que permaneceu, mesmo sem respostas, foi a mesma que viu Deus agir no final. E talvez hoje você não entenda o que está acontecendo. Talvez tudo pareça perdido, mas a história de Jó prova que Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Se a história de Jó falou com você, escreva nos comentários: Deus, eu confio em ti, mesmo sem entender.